da nossa paraxá, do 47º dia. Tive que fazer em 2 partes, porque deu problema no telefone, porém estou aqui de volta para fazer a segunda parte. Nós paramos aí em Deuteronômio, capítulo 13, no versículo a partir do 9, aonde lá na lei o Senhor determinou aquilo, aquelas práticas idólatras. Deus não se agradava. E ele disse: mate o fiel. Você deve ser o primeiro a levantar a mão contra essa pessoa para matá-la. Depois todo o povo ajudará. Essa pessoa terá de ser apedrejada até a morte, porque tentou afastar você do Senhor, o seu Deus, que tirou Israel do Egito, aquele lugar de escravidão. E todo Israel tomará conhecimento do pecado cometido. Todos temerão e ninguém repetirá essa maldade. Veja bem, na época da lei, o Senhor determinava que seja feito isso. Os anjos caídos, eles têm o seu interior mau. Jesus veio como cordeiro pascal, foi mudo ao matadouro, foi levado à cruz, morreu para nos reconciliar com Deus. Porque verdadeiramente mau é o coração do homem. O coração do homem não tem limite. E naquele tempo, Deus fazia as leis e o homem tinha que obedecer. Hoje em dia, nós vemos aí as práticas que vieram lá do passado, com imitação de lá de trás, da idolatria. O homem mata bode, mata galinha, mata pombos. Porque oferecem sacrifícios de animais para realizar o desejo dos seus corações. Então, isso, por trás disso aí estão deuses pagãos. Se fosse naquela época que Deus viu isso, ele não ia ter compaixão do homem. Ele ia executar a pena. E hoje o Senhor nos manda os missionários, os pastores, as pessoas que amam a Deus para te falar que essas práticas são práticas pecaminosas. Naquele tempo, havia o infanticídio, a morte de crianças para o deus Moloque. E Deus não se agradava e não se agrada disso. Porque por trás desses sacrifícios existem demônios.
Os homens que assim fazem hoje, que praticam essas injustiças, eles fazem isso em nome de demônios. E esses demônios têm nome. Eles colocam na encruzilhada, colocam nos altares para os seus deuses estranhos. E quem está ali atrás daquela imagem de escultura não é o Deus Altíssimo. Tem pessoas que dão fortunas, colocam nos mares. Aquilo lá não é Deus que está recebendo. Continuando. Versículo 12. Se alguma vez vocês ouvirem dizer que numa das cidades recebidas pelo Senhor, o seu Deus, para a sua moradia, homens malignos fizeram sugestões pecaminosas e desviaram os seus habitantes, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses, deuses que vocês não conhecem. Vocês deverão verificar e fazer uma investigação cuidadosa para ver se isso é verdade. Se de fato for verdade e ficar comprovado que se praticou essas coisas horríveis entre vocês, certamente matarão com a espada todos os moradores daquela cidade. Toda ela será destruída completamente com tudo que nela houver, tanto os seus moradores quanto os seus animais. Depois ajuntem todos os bens deles no meio da praça principal e queime a cidade com todas as posses deles. Isso será como oferta ao Senhor, o seu Deus. A cidade permanecerá em ruína para sempre e nunca mais voltará a ser reconstruída. Além disso, ninguém guardará nada dos bens que foram condenados para a destruição, para que o Senhor abrande a sua ira e trate vocês com bondade e compaixão, e multiplique o seu povo, como prometeu sob o juramento aos nossos antepassados. Isso ocorrerá somente se obedecerem ao Senhor, o seu Deus, guardando todos os mandamentos que estou lhes dando e fazendo o que é justo aos olhos do Senhor, nosso Deus. Então não devemos sacrificar animais, galinhas, pombos, em nome de um Deus desconhecido e até mesmo que conhecemos, que vemos com os olhos, que as pessoas estão realizando isso. Hoje o Senhor, Ele diz para você: pare com essas práticas pecaminosas. Parem de fazer essas feitiçarias, macumbarias, oferendas, porque isto não me agrada. Se volte para mim, que eu me voltarei para vocês. Obedeçam os meus mandamentos, e eu abrirei as portas do céu para vocês. Aliviarei as suas dores e colocarei paz nos vossos corações. E Deus nos dá o livre-arbítrio para isso. Para escolher. Você quer receber as bênçãos ou a maldição? As bênçãos levam à vida eterna, morar no céu. E a morte, a maldição eterna, sua alma vai para o Hades, para o inferno, aonde lá não tem mais jeito de sair de lá. Capítulo 14 de Deuteronômio. Como vocês são o povo do Senhor, o seu Deus, não faça cortes nos próprios corpos, nem raspe o cabelo acima da testa, como sinal de luto, em sinal de honra a algum morto, pois vocês são o povo escolhido do Senhor, o seu Deus, dentre todos os povos que existem na face da terra. O Senhor escolheu vocês para serem somente deles, serem propriedade particular de Jesus.
Não comam nada que seja impuro. Os animais que vocês podem comer são o seguinte: o boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, a corça, o bode montês, o antílope, o bode selvagem, que é o búfalo ou o carneiro selvagem, e o gamo. Vocês poderão comer qualquer animal que tenha as unhas fendidas e o casco dividido em dois e que rumine. Todavia, dos animais que ruminam ou têm o casco fendido, não deverão comer o camelo, a lebre e o coelho selvagem. Embora ruminem, eles não têm o casco fendido, são impuros para vocês. Também não podem comer o porco, que embora tenha o casco fendido, não rumina. Estes animais são cerimonialmente impuros, quer dizer, não servia para cerimônia. Vocês não poderão comer a carne desses animais, nem tocar em cadáveres deles. De todas as criaturas que vivem nas águas, vocês poderão comer somente as que possuem barbatanas e escamas. Mas todas as que não tiverem barbatanas, vocês não devem comer. Elas serão cerimonialmente impuras para vocês. Todas as aves puras vocês poderão comer, mas estas são as que vocês não poderão comer: a águia, o urubu, que se chama também quebrantoso, a águia marinha, que é o chofrango, o açor, o falcão de qualquer espécie, o corvo segundo a sua espécie, o avestruz, que também conhecida por coruja de chifre, a coruja, a gaivota, também conhecida por coruja orelhuda, o gavião de qualquer espécie, o macho, o ibis, conhecido como corujão, a gralha, conhecida por coruja branca, os pelicanos, conhecidos por coruja do deserto, o abutre, o corvo marinho, conhecido por coruja pescadora, a cegônia, a garça de qualquer espécie, a polpa e o morcego. Também todo inseto que voa será impuro, não poderá ser comido. Vocês podem comer todas as aves cerimonialmente puras. Não usem como alimento nenhum animal que tenha sofrido morte natural. Contudo, o estrangeiro que mora nas cidades de vocês poderão comê-lo, ou vocês poderão vendê-lo a outros estrangeiros. Mas vocês não comam tal coisa, pois são o povo escolhido pelo Senhor, o seu Deus. Outra coisa, não cozinhe o cabrito no leite de sua mãe. Deem o dízimo de todas as colheitas que produzem naturalmente. Levem os dízimos para comer na presença do Senhor, o seu Deus, no lugar que ele escolher para a habitação do seu nome. Comam o dízimo dos cereais, do vinho, do azeite e das primeiras crias das vacas e das ovelhas. A finalidade dos dízimos é ensinar vocês a temerem o Senhor, o seu Deus, todos os dias. Mas se o local que o Senhor escolher como santuário for longe demais e se tornar difícil ir para lá com seus dízimos, e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus, então vocês poderão vender uma parte das colheitas correspondentes ao dízimo e levar o dinheiro
e levar o dinheiro ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido, chegando lá, usem esse dinheiro para comprar o que a sua alma desejar: vacas, ou bois, ou ovelhas, ou vinho, ou outras bebidas fermentadas, ou qualquer outra coisa que desejam. Então comam festivamente ali, na presença do Senhor, o seu Deus, e alegrem-se você e sua família. Não esqueçam que devem partilhar com os levitas que vivem em suas cidades, pois eles não receberam propriedades nem colheitas como herança do Senhor. De 3 em 3 anos, ajuntem a 10ª parte das colheitas daquele ano e recolham na cidade onde moram. Isso é, para os levitas que não receberam herança como as outras tribos, e para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade. Assim eles poderão comer com fartura e saciar-se. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará todo o trabalho de vocês. Capítulo 15 de Deuteronômio. No final de cada 7 anos, serão canceladas todas as dívidas. Isso deverá ser feito da seguinte maneira: todo credor dará ao devedor um documento de quitação em empréstimo, como se tivesse recebido o pagamento. Nenhum israelita exigirá pagamento do próximo ou do seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o perdão da dívida. Isso não é aplicável ao estrangeiro, de quem vocês poderão continuar cobrando, mas as dívidas dos seus irmãos israelitas terão de ser perdoadas e quitadas. Assim não haverá pobre no meio de vocês, pois a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando por herança, ele derramará abundantes bênçãos sobre vocês. A condição para que sejam abençoadas ricamente é que obedeçam a todos esses mandamentos que hoje estou comunicando a vocês. Pois o Senhor, o seu Deus, abençoará vocês como prometeu, e vocês emprestarão dinheiro a muitas nações, mas nunca precisarão tomar emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas elas não terão domínio sobre Israel. Se houver algum israelita pobre na terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês, não endureça o seu coração, nem feches as mãos para o seu irmão pobre. Ao contrário, abra as mãos e empreste ao pobre liberalmente tudo o que falta a ele. Muita atenção, que nenhum de vocês alimentem esse pensamento mau. O 7º ano está se aproximando, o ano do perdão das dívidas. E não quero ajudar o meu irmão pobre. Se fizer isso, o necessitado poderá apelar para o Senhor contra você e você será culpado desse pecado. Dê generosamente e não seja relutante em seu coração. Assim o Senhor, o seu Deus, abençoará você com todo o seu trabalho e em tudo que colocar sua mão, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Daí a necessidade deste mandamento. Portanto, eu ordeno a você: seja generoso para com seu irmão israelita
e para com o necessitado e pobre da sua terra. Quando um israelita, seja homem ou mulher, for vendido a você como escravo, ele ficará a seu serviço por 6 anos. No 7º ano, você dará liberdade a ele. E quando ele for embora, não deixe que vá de mãos vazias. Dê a ele generosa provisão de animais do seu rebanho, dos seus cereais e do seu lagar. Compartilhe com ele das bênçãos que o Senhor, o seu Deus, tem dado a você. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que foi resgatado pelo Senhor, o seu Deus, e por isso que hoje dou essa ordem a você. Mas se o seu escravo hebreu não quiser sair de sua casa, se afirmar que ama você e a sua família e se sente bem com você, então pegue o furador e fure a orelha dele, usando a porta como ponto de apoio. Daí por diante, ele será o seu escravo para sempre. Faça a mesma coisa com sua escrava. Não fique triste ao libertar o seu escravo. Basta lembrar que por 6 anos prestou serviço a você, custando o sustento dele e a metade do salário de um trabalhador contratado. E obedecendo assim de coração, o Senhor, o seu Deus, abençoará você em tudo o que fizer. Da mesma maneira, das primeiras, melhor dizendo, no versículo 19, das primeiras crias do gado e das ovelhas, separe para o Senhor, o seu Deus, todo macho. Não use a primeira cria do seu gado para os trabalhos no campo e não aproveite a lã da primeira cria das suas ovelhas. Em vez disso, todo ano você e sua família comerão esses animais na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher. Contudo, se o animal tiver algum defeito, por exemplo, se for manco ou cego, ou tiver qualquer outra deformidade, não servirá para ser oferecido ao Senhor, o seu Deus, em sacrifício. Em vez disso, você e sua família poderão comer um animal defeituoso em casa. Todos poderão comer dele, mesmo os que estiverem cerimonialmente impuros, como estão acostumados a comer a carne do cabrito montês, ou da gazela, ou do veado. Mas o sangue não deve ser comido. Derrame-o na terra como se fosse água. Capítulo 16 de Deuteronômio. Guarde o mês de Abibe. O mês de Abibe é o primeiro mês do calendário hebraico, ou seja, o mês de março e abril. Guarde o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Senhor, o seu Deus, pois numa noite desse mês o Senhor, o seu Deus, tirou Israel do Egito. Então foi a primeira Páscoa. O sacrifício de Páscoa será de um cordeiro ou de um novilho oferecido ao Senhor, o seu Deus, no lugar que o Senhor tiver escolhido para ali fazer habitar o seu nome. Comam a carne com o pão sem fermento. Durante os 7 dias, comam pães sem fermento, o pão da aflição, para lembrar como era o pão que vocês comeram quando saíram do Egito.
Vocês recordarão que quando saíram do Egito, foi com tanta pressa que não houve tempo para esperar a massa do pão crescer. Lembrem aquele dia para o resto de suas vidas. Durante os 7 dias, não permitam que seja encontrado fermento com vocês em toda a sua terra. E da carne do cordeiro pascal não deverá cobrar carne alguma para amanhã do dia seguinte. Então aqui você pode observar que nós daqui não estamos cumprindo essa palavra do Senhor, de comer o carneiro, de comer pães sem fermento, os 7 dias. E aí o Senhor quer que nós vamos adequando, né? Vivemos o calendário bíblico, por isso deixamos de ganhar bênçãos. Versículo 5: não ofereçam o sacrifício da Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor, o seu Deus, lhe der. O sacrifício só poderá ser feito no lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome. Ali vocês oferecerão o sacrifício da Páscoa ao pôr do sol, hora da sua saída do Egito. Seguindo essa orientação, vocês poderão cozinhar e comer a carne do animal no local que o Senhor, o seu Deus, escolher, e depois, na manhã seguinte, cada um voltará para a sua tenda. Nos 6 dias seguintes, comam pão sem fermento, e o 7º dia será realizado uma assembleia, ou seja, uma reunião solene diante do Senhor, o seu Deus. Nesse dia, ninguém trabalhará. Quando começar a colheita de cereais, contem 7 semanas. Celebrem então a festa das semanas. Aqui são as festas santas, conhecida como Pentecostes. Festa das semanas ao Senhor, o seu Deus. Para essa celebração, tragam pessoalmente uma oferta voluntária, proporcional às bênçãos recebidas ao Senhor, o seu Deus, ou seja, tomando como base a avaliação do montante de suas colheitas. Nessa ocasião, vocês se alegrarão diante do Senhor, o seu Deus, você, os seus filhos, suas filhas, seus servos, suas servas, os levitas da sua cidade, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem no meio de vocês. Toda essa celebração ocorrerá no lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome. Obedeçam fielmente a este mandamento e lembre-se de que vocês foram escravos no Egito. Celebrem também a festa dos tabernáculos, como conhecido festa das cabanas. Durante 7 dias, no fim das colheitas, depois que os cereais tiveram sido recolhidos nos celeiros e as uvas tiverem sido espremidas para a produção de vinho, alegrem-se nessa festa com seus filhos, suas filhas, seus servos e suas servas, os levitas das suas cidades, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem no meio de vocês. Durante 7 dias vocês celebrarão a festa do Senhor, o seu Deus, no local que o Senhor escolher. Esses dias festivos serão de alegria e de ação de graças pelas bênçãos que o Senhor, o seu Deus, tiver derramado sobre Israel, dando boas colheitas e permitindo sucesso em todo o trabalho das suas mãos. E a alegria de vocês será completa. 3 vezes por ano, todos os seus homens deverão comparecer diante do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher para as seguintes festas: a festa dos pães sem fermento, que é a festa
dos pães asmos, as festas das semanas, que é Pentecostes, e a festa dos tabernáculos, que é as festas das cabanas. Ninguém deverá aparecer perante o Senhor de mãos vazias. Cada um dará segundo as suas posses, de acordo com as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Então, na festa de Pentecostes, juntou aqueles povos judeus de todas as nações e foram para Jerusalém, para ali receber as bênçãos do Senhor. Mas eles iam levando trigo, uva, seus animais, iam levando as primícias, iam com o coração alegre. Foi quando ocorreu ali o derramamento do Espírito Santo, que isso nós vamos estar vendo na segunda paraxá do dia, né? Na segunda porção do dia. O que significa? Que ali os apóstolos estavam reunidos, eles estavam festejando a primeira Páscoa, que foi a saída do povo do Egito, e também o recebimento das leis da Torá, ali no Monte Sinai. Deus entregou para Moisés, e Moisés entregou para o povo as leis no Monte Sinai, tornando aquelas tribos que estavam ali uma nação. E eles estavam todos ali reunidos, e para festejar isso, e os discípulos de Jesus estavam todos ali. E também com eles estavam quem? Os apóstolos. Foi quando o Senhor veio e selou eles com o selo do Espírito Santo. Eles começaram a falar em novas línguas, na língua daquelas pessoas que vinham distantes. Eles curavam, eles faziam sinais, faziam maravilhas, e o povo ficou ali sem entender. Mas não são eles gadarenos? Oh, glória, aleluia! Nosso Deus é bom. E que você seja forte, corajoso e corajosa e abençoada, porque você está na presença desse Deus maravilhoso. E cada dia firma mais sua fé. Em nome de Jesus, amém. Mais tarde estarei voltando com a segunda paraxá, a porção diária do 47º dia. Até daqui a pouco.